Todos os com vocês. Aí já começa. Mais uma vez, antes de mais nada, gostaria de agradecer a presença dos professores José Carlos e do professor Luiz Manuel Fernandes, que gentilmente cederam o horário nas suas agendas e tenho certeza que deve ser muito ocupado para estar aqui. Os senhores sejam muito bem-vindos. Meu nome é Pascoal e eu vou dar início à nossa apresentação. Só para nós termos uma ideia do que vamos falar no decorrer do trabalho, da apresentação, uma pauta dos assuntos a serem abordados. Nós vamos dar uma visão geral do simulador para ter uma melhor compreensão também da parte de pesquisa do trabalho. Vamos falar também da composição das áreas, ou seja, a divisão onde cada membro do grupo atuou, né, na empresa visual, os diagnósticos da jogada e o prognóstico das ações futuras e brevemente uma conclusão. Eu gostaria de começar dizendo que foi muito interessante o fato de nós termos trabalhado de uma forma prática e também de uma forma teórica nesse trabalho. E como os senhores sabem, pelo menos vocês sabem, mas agora também vamos colocar para o senhor, houve a diferença desse trabalho foi exatamente a parte de que nós tivemos uma parte prática que foi um jogo virtual, um ambiente de negócios virtual, onde haviam 6 empresas, das quais eram 6 grupos, né, que dizem em grupos de 6 pessoas aproximadamente, num mercado, num ambiente virtual de negócios que a nós parecia bem real, com decisões que tinham que ser tomadas, decisões que impactavam diretamente no decorrer das jogadas, impactavam diretamente na empresa, e as decisões que eram tomadas poderiam impactar de forma negativa e de forma positiva, como uma empresa normal. O mercado era sensores eletrônicos, nós fabricávamos sensores eletrônicos e colocávamos no mercado para venda. Nesse mercado haviam 5 segmentos, como está aqui no gráfico: o chamado low-tech, o tradicional, o high-tech, o sci e o performance. Para cada mercado este gráfico é um courrier que no decorrer das jogadas nós podíamos trabalhar com ele, e para cada setor, para cada segmento deste mercado de sensores, nós tínhamos no courrier nós tínhamos os pontos ideais onde esse produto que nós estávamos fabricando deveria estar para haver uma melhor aceitação do mercado em relação a onde o cliente gostaria de comprar e tudo mais. E vale dizer que era um mercado bastante exigente, o que fazia com que cada jogada este gráfico se movesse numa direção diagonal, fazendo com que os produtos de uma jogada para outra, que seria um ciclo de 1 ano, se movessem de acordo com o que o gráfico ia mexendo, né, ia se movendo. Os produtos, se não eram modificados por nós, na parte de P&D, eles ficavam obsoletos ou não. Como composição das áreas, eu, Pascoal, fui denominado como CEO, mas também cuidei da parte de pesquisa e desenvolvimento. Nosso grupo tinha uma pessoa menos infelizmente, então por isso eu também tomei conta da parte de pesquisa e desenvolvimento, que tinha como, dentre outras características, o posicionamento dos produtos, onde nós posicionaríamos os produtos no mercado, o desenvolvimento dos produtos, as pesquisas de mercado, enfim. O Roberto, que é o computador, era o vice-presidente de marketing e tinha como responsabilidade, entre outras tarefas, a definição do preço, a propaganda, os investimentos em propaganda, né? A alocação, inclusive, de tempo, que também o próprio simulador dava para a gente a possibilidade de alocar o tempo dos vendedores para aquele produto que você julgasse que precisava de mais venda, ou mais força de venda, ou mais investimentos em venda, sucessivamente. A estimativa de venda também era a responsabilidade do marketing. O William, que era o vice-presidente de operações, e tinha como responsabilidade também as unidades produzidas, a margem de contribuição, a capacidade produtiva e a automação. O Everton,
que era o vice-presidente de recursos humanos, recrutamento, treinamento e negociações trabalhistas, e nós tivemos 2 negociações trabalhistas no decorrer do jogo. E o Francisco, que é o vice-presidente de finanças, que inclusive vai estar também falando algumas palavras posteriormente, que era responsável pelo fluxo de caixa, investimentos, mercado de ações, captação de recursos, entre outras responsabilidades. Então, vale dizer e vale lembrar que realmente é um ambiente de negócio virtual, mas muito próximo mesmo de uma realidade real, de uma situação mais real, mais além do que a gente imaginava até no início. Bom, dentro do jogo, ou dentro do decorrer do jogo, nós escolhemos, um pouco antes de começar o jogo, como estratégia genérica, a liderança em custos, que era, no caso, uma estratégia de volume, digamos assim. E, infelizmente, como deve ter acontecido com as demais empresas também, nós identificamos algumas falhas, como também identificamos alguns acertos. Eu gostaria de focar em uma falha que, na nossa opinião, na nossa visão, foi crucial para que nós não tivéssemos um resultado melhor. Infelizmente, tivemos um resultado bom, obviamente, mas não um resultado que poderia ter sido melhor, vamos assim. Nós escolhemos como uma sub-estratégia, se a gente pode colocar assim, no posicionamento dos produtos. Eu vou pedir para o Roberto voltar no slide onde tinha aquele gráfico, para vocês entenderem exatamente o que eu quero dizer. Como eu já havia dito, este gráfico, no decorrer da jogada, por ser um mercado bastante exigente, pelos clientes quererem produtos e terem bastante exigência a respeito dos produtos, ele movia-se a cada ano, ou seja, a cada ciclo, a cada jogada. E ele movia-se nessa direção aqui. Então imagine, senhores, o seguinte: se não houvesse nenhum tipo de investimento em P&D, por exemplo, no produto high-tech, por 2 jogadas, na terceira jogada, imagine, senhores, que ele estaria mais ou menos aqui, em termos de percepção do produto em termos de P&D. Só que isso, o que aconteceria? Ele, teoricamente, sairia do mercado high-tech e entraria no mercado tradicional, certo? E assim com os outros produtos também. Se não tivéssemos nenhum investimento no tradicional, ele posteriormente acabaria no low-tech. E o low-tech, se não houvesse nenhum investimento, acabaria saindo do mercado, ficaria completamente fora daquilo que o cliente exigia. O que aconteceu? Nós escolhemos lançar um produto no high-tech, deixar com que o produto do high-tech que estava no high-tech migrasse para o mercado tradicional e que o tradicional migrasse para o mercado de low-tech, e dessa forma nós teríamos dois produtos no mercado de low-tech, que é um mercado de bastante volume, e essa era a nossa estratégia, um produto no tradicional, que também era um mercado de volume, mas que nós ainda poderíamos fazer volume nesse mercado mesmo assim, e que nós também julgamos o mercado tradicional um pouco concorrido demais para focarmos somente no tradicional em termos de volume. E um produto no high-tech. Essa estratégia, ela não é errada. E eu, inclusive, sei que algumas empresas também fizeram essa estratégia. A nossa falha, na verdade, foi ter escolhido essa estratégia e não termos prestado atenção em alguns pontos muito importantes. Por exemplo, investimentos em automação, que faria com que os nossos custos variáveis ficassem mais baixos, ou seja, nós tivéssemos custos variáveis mais baixos, fazendo com que o preço que nós iríamos cobrar naquele mercado o produto fosse aceito. Porque o que acontecia era o seguinte: imagine que no mercado tradicional nós vendêssemos uma peça a R$25. No mercado low-end nós venderíamos uma peça a R$17. Então, quando esse produto de 27 ou 25 migrou para o mercado onde só poderíamos cobrar 17 e não houveram os investimentos para que o custo abaixasse, a gente acabou tendo que investir ou provisionar vendas, muitas vendas, para poder ainda assim ter lucro naquele produto, porque a gente ia ter que colocar o preço dele muito baixo e sendo que os custos dele estariam muito altos. Pode pôr. Então, só